Saúdo a todas as amadas irmãs com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O material que eu trouxe é o material que são de minha autoria. Eu trouxe o livro Vida Plena, lançado pela CPAD, o Espírito Santo produzindo em nós o caráter de Cristo. Trouxe Goel, uma história de remissão e amor no livro de Ruth. Trouxe gratidão e generosidade, baseado na vida da mulher sunamita. Trouxe o valor da mulher, para que nós possamos descobrir o nosso real valor em Cristo. Para quem ama missões, tem um interesse específico em missões, eu trouxe o Pacal, que é toda a minha trajetória em missões e segredos do campo missionário. E trouxe também o livro do qual nós vamos falar nessa manhã, Sabedoria versus Loucura, Nabal e Abigail, Lições Extraordinárias. O livro Pacalzinha e o Menino dos 30 Centavos é um livro para você presentear seu filho, seu sobrinho, seu neto, uma criança, para que essa criança já passe a conhecer e a amar a obra missionária desde já, para que seja um adulto que o céu possa contar com ele. Bem, já tendo anunciado, né, a irmã já disse que logo depois da reunião eu estarei lá para tirar foto, para autografar e agradecer pessoalmente pelo seu investimento. Queridas, eu gosto muito quando eu sou convidada para um evento, que o nome do evento é conferência. Para que existe uma conferência? Uma conferência é para conferir, não é verdade? Nós vamos conferir, nós vamos observar a nossa vida, o nosso coração e vamos captar dali as lições, fazer essa conferência interna e captar as lições necessárias para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para o nosso desenvolvimento, para que possamos ter a nossa mente renovada e possamos estar aptas para esse encontro com o noivo. O noivo não vem ao encontro de uma noiva que não está preparada para encontrá-lo. E esse preparo, irmãs, ele é interno, ele é espiritual, ele é emocional. Nós precisamos estar em condições de nos encontrar com ele. E quando nós observamos muitas vezes bem de pertinho a nossa vida, o nosso comportamento, nós entendemos muitas vezes que nós não estamos prontas ainda. Eu quero contar para vocês uma historinha que eu acho muito interessante, de um autor chamado C.S. Lewis. É um autor de uma vasta literatura cristã, e ele tem um livro que o título parece meio assustador. Não se assuste com o nome do livro. O livro é Cartas de um Diabo a seu aprendiz, onde ele cria uma história em que ele tem ali um personagem chamado Maldonado, que é um demônio professor, que está ensinando um jovem demônio chamado Vermelhindo, para que ele então seja instruído e venha para a terra para tentar fazer com que nós nos desviemos do alvo, ou estejamos despreparadas para o encontro com o noivo. E na 15ª carta, de Cartas de um Diabo a seu aprendiz, Maldonado diz assim: olhe, não deixe seu paciente, que no caso os pacientes seríamos nós, não deixe seu paciente no presente. Ou você leva seu paciente para o passado, ou você leva para o futuro. E o demônio Vermelhindo pergunta: eu não estou entendendo, o senhor poderia me explicar? Bem, eu vou explicar. Leve seu paciente para o passado, ou seja, deixe ele, no nosso caso aqui, deixe ela presa, refém de todos os traumas que ela já sofreu, de todas as traições que ela já sentiu,
de todas as injustiças que ela já passou na vida dela. Deixe ela presa à perda de alguém. Deixe ela presa ao trauma. Mantenha essa mulher olhando para trás. Se você mantém essa mulher olhando para trás, ela não tem utilidade nenhuma para o inimigo no presente. Ele chama no livro, obviamente, o inimigo a quem ele se refere é Cristo. Uma mulher presa no passado não tem utilidade para Cristo. Se ela não tiver um trauma pesado no passado, com o qual você possa escravizá-la, então leve ela para o futuro. Porque no futuro não tem nada. Mantenha ela ansiosa com o que pode acontecer. E se eu adoecer? E se eu não me casar? E se eu não me aposentar? E se meu genro não gostar de mim? E se minha filha não casar? E se minha filha não tiver filhos? E se eu não tiver ninguém para viver comigo na minha velhice? E se eu mantenha ela ligada no futuro? Mantenha ela presa às possibilidades. Só não deixe ela no presente. Porque se você deixar uma mulher no presente, ela é perigosa. Porque é no presente que se ama, é no presente que se abraça, é no presente que se trabalha, é no presente que se perdoa, é no presente que se vive, é no presente que se ajuda aos outros, é no presente que ela é útil. Irmãs, quantas de nós estamos presas no passado e no futuro? Você sabia que as nossas preocupações, 85% delas, elas são infundadas, elas são baseadas em catástrofes que só acontecem dentro da nossa mente, que nunca vão acontecer no mundo real, mas o inimigo nos engana com essas possibilidades. Conheci uma irmã e o diabo disse para ela, e é interessante, porque o inimigo trabalha na mente, em primeira pessoa, e nós pensamos que o pensamento é nosso, e não é. É um dardo inflamado do maligno. O diabo disparou um dardo em direção à mente dela. Você vai morrer de sede. Você vai estar sozinha. Na hora da sua morte, você vai querer beber um copo de água e não vai ter ninguém para lhe dar. E essa irmã vive atormentada por causa desse pensamento. Ela não dorme preocupada com isso. Ela chora preocupada com isso. Isso tem levado ela para um futuro, ou seja, para uma catástrofe que provavelmente nem vai acontecer, mas que está roubando a alegria dela e a paz dela no hoje. Amadas irmãs, preocupação não resolve problema. Você se preocupar com alguma coisa não vai fazer com que aquilo se resolva automaticamente. A preocupação rouba teu sono, rouba a tua paz, rouba a tua alegria e não resolve o teu problema. O que fazemos então, irmãos? Há alguma coisa que possa ser feita, nós vamos fazer. Depois que fizemos a nossa parte, entregamos nas mãos de Deus. E quando um dardo inflamado vier, mas está nas mãos do Senhor. Não vou me preocupar porque já entreguei nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, você fez a sua parte e entregou nas mãos de Deus, desocupa a tua mente. A Bíblia diz tudo que é perfeito, justo, santo, agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pense nisso. É a Bíblia que diz. Deixe para trás as coisas que para trás ficam. É a Bíblia que nos dá essa direção que interessante, de maneira interessante, a psicologia vem descoberta há pouco tempo. A Bíblia já dava a receita, já está escrito, né, que nós devemos entregar a nossa confiança ao Senhor e descansar o nosso coração. É fácil, irmãos? Não. É possível? É possível. E essa heroína bíblica que nós vamos estudar hoje, está lá em 1 Samuel,
capítulo 25. Como é uma leitura muito extensa, nós não vamos lê-la toda. Bom, nós vamos ler apenas os versículos 2 e 3. Aí, sentada como estamos, acompanhe comigo. 1 Samuel 25. Samuel morreu, todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, e sua esposa Abigail, que era uma mulher inteligente e bonita. Pronto. Vamos só até aí. Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Em algumas versões, disse que ela era sábia e bonita, ou graciosa e agradável à vista. Nós temos aqui uma mulher que tem uma lição maravilhosa já nesse ponto. Era uma mulher bonita por dentro e por fora. Shakespeare, ele dizia assim, em uma de suas comédias, ele diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A Bíblia também diz que algumas pessoas são como sepulcros caiados, ou seja, por fora é muito bela, mas por dentro há muita podridão. Eu tenho um amigo que namorava uma mulher muito bonita, e ele me mandou uma foto dela e eu fiquei impressionada com a beleza da moça. 3 meses depois nós nos encontramos e eu perguntei para ele, e cadê a Mulher Maravilha com quem você está namorando? Que mulher linda! Onde está a maravilhosa? Ele disse: Kellen, terminei, porque a beleza dela conseguiu sustentar a nossa relação por 3 meses. Depois eu não suportei mais, porque ela era bonita só por fora, mas ela era egoísta, ela era arrogante, ela era desagradável, ela era mal educada. Então, não foi possível continuar. O namoro durou 3 meses sustentado pela beleza, mas não teve como continuar mais. Hoje ele está casado com uma moça de aparência normal, dentro da média, que não tinha a beleza que aquela moça tinha, mas dizendo ele é o homem mais feliz da terra, porque encontrou uma mulher belíssima. Ela é gentil, é generosa, é amiga, é confiável, é presente. Então, uma mulher bonita e por fora, como era Abigail, ela já nos deixa uma lição aqui. Não adianta cuidarmos só da pele, do cabelo, das unhas. Não estou dizendo que não é importante, é importantíssimo. Mas não adianta cultivarmos apenas a beleza externa e não cuidarmos do nosso coração. Precisamos ser mulheres cujo comportamento lembre o comportamento de Cristo. Nós somos a pior ou a melhor propaganda para o Evangelho, que a nossa família, nossos amigos e as pessoas que convivem conosco terão. Então, nós temos aí uma mulher inteligente e bonita. E essa mulher, que é uma das mais sábias da Bíblia, era casada com o homem mais tolo da Bíblia. Às vezes acontece. Ela era a mulher mais sábia da Bíblia, casada com um homem mais vil, um homem chamado de filho de Belial. Ela não escolheu aquele marido. Foi uma imposição, um negócio entre famílias, como era naquele tempo. Ela casou com um homem que seu pai ordenou que ela casasse. Mas Nabal era um homem tão louco que a Bíblia diz que nem seus servos conseguiam falar com ele. Era um causador de problemas. Agora, algo me chama a atenção aí, é porque vocês já viram por aí em capa de agenda, em camiseta,
na internet uma frase que diz: floresça onde você foi plantado, né? Aí mostra algumas vezes tem uma roseira, e ao redor dessa roseira tem blocos de concreto, tem asfalto, e tem uma roseirinha ali e uma florzinha. Quer dizer que aquela roseira está florescendo num local impróprio. Quando eu vi a primeira vez essa imagem, eu pensei em Abigail. Ela era alguém cujo esse ditado era real em sua vida. Ela floresceu nesse lugar inóspito, esse lugar com um homem mau, com o filho de Belial, e ela mesmo assim continuou sendo retratada na Bíblia como uma mulher bonita e graciosa. Ou seja, aquele ambiente que ela vivia não a matou como mulher, não sufocou a sua fé, o seu testemunho, não sufocou a sua maneira de lidar com a vida. Ou seja, ela não se embruteceu, ela não se envenenou com aquela situação. Ela permaneceu sendo graciosa, mesmo numa situação que aparentemente era uma situação muito difícil. Mas vamos lá. Qual é o cenário dessa situação toda? Samuel havia falecido, Saul, o rei, foi rejeitado pelo Senhor, Davi foi escolhido para substituí-lo. Davi foi ungido rei. O coração de Saul se encheu de ciúme e de ódio, e Saul então começou a planejar matar Davi. Diante desse cenário de perseguição, Davi fugiu. Ele formou um exército de 600 homens, ele formou um exército paramilitar, e ele fugiu, e ele se escondeu nessa região, que era essa região perto de Maom, lá no deserto. Ele foi para lá com seus 600 homens, e ficou morando no deserto, em cavernas, em montanhas, e foi pastorear esse exército de desgostosos. Quando a gente vê essa palavra aqui, nós já entendemos algo muito interessante. Davi tinha um exército de 600 homens ao seu favor. Ele comandava 600 homens. Eram homens que a Bíblia diz que eram desgostosos, endividados, problemáticos, homens que haviam sido rejeitados por suas famílias, rejeitados pelas suas cidades, e formaram esse exército paramilitar com Davi. Davi poderia reuni-los e dizer assim: olha, é o seguinte, a gente tem que comer. Nós somos 600 homens, então ele poderia, nós vamos ameaçar, exigir, pegar para nós tudo o que nós quisermos. Davi poderia. Mas Davi era um líder que ele escolheu liderar com honra. Ele era um homem cujo testemunho mudou a vida de 600 homens. Ele era um líder honesto, ele era um líder servo, ele era um líder que ele queria conquistar o coração desses homens para que vissem e amassem ao Deus de Israel como ele via e como ele amava. Então, amados, eles foram orientados da seguinte maneira: nós vamos oferecer serviços de vigilância aos fazendeiros da região. Eles eram muito assaltados, eles estavam numa rota muito rica. Então Davi começou a proteger todas essas fazendas com os seus homens. E no final de um ano em que Davi estava prestando esse serviço, Nabal deu uma festa. Esse homem louco, esse homem que a Bíblia chama de filho de Belial, esse homem problemático, esse homem brigão, era um fazendeiro riquíssimo. E deu uma festa, que era a festa da tosquia. Nessa festa, ele convidava os vizinhos, ele convidava os amigos, ele convidava, era a lei, era assim que as coisas procediam. Convidava os órfãos, as viúvas,
e ele mostrava o seu poder. Depois de um ano em que ele havia ganho muito dinheiro, era o momento de mostrar o seu poder e dividir um pouquinho do que ele havia ganhado com os convidados dessa festa. Davi foi avisado: olha, Nabal está fazendo a festa da tosquia. Então, é um momento muito bom para nós irmos lá. E Davi escolheu 10 homens altamente diplomáticos, inteligentes, 10 jovens, e mandou falar com Nabal. Eles desceram a montanha, foram até lá. Meu senhor, que a paz esteja sobre a tua casa. Teu servo Davi nos mandou até aqui para pedir ao Senhor que nos abençoe um pouquinho, que nos dê um pouco daquilo que o Senhor ganhou este ano, porque nós protegemos o seu rebanho, protegemos os seus homens, cuidamos da sua fazenda. Nós queremos um pouquinho. Nabal, como ele já tinha esse comportamento terrível, ele disse não. E pior, ele difamou e humilhou Davi. Nabal queria continuar ao lado de Saul, mas era uma aliança que o céu já tinha quebrado. É interessante isso, irmãos, porque Saul havia sido rejeitado, mas ele ainda estava no poder. Acompanhe comigo com cuidado esse raciocínio. Deus não era mais com Saul, mas Saul ainda ocupava o trono. Ele estava ainda no poder. E era interessante para homens como Nabal estar aliançado com quem estava no poder. Aí nós temos uma lição aqui muito importante. Cuidado para que nós não desprezemos quem Deus ama, quem Deus escolheu, para manter a aliança com quem Deus despreza. Poder não é sinal de presença de Deus. Poder não é sinal da aprovação de Deus. Saul tinha sido rejeitado, mas Nabal disse: não, eu estou do lado do rei, porque o rei ainda está governando sobre Israel. E ele manteve essa aliança. Trono não é sinal de aprovação. Aí Nabal vai, em vez de dizer somente não, ele era um homem tão arrogante, que ele pergunta para os meninos assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Irmãos, ele sabia até o nome do pai de Davi, mas ele quis mostrar-se da maneira mais arrogante possível diante de seus convidados e diante da comitiva que Davi havia enfrentado. Quem é? Todos sabiam quem era Davi. Davi foi um homem que dizimou 200 soldados filisteus, matou o gigante Golias, ele livrou a cidade de Keila. Davi era um homem de quem as mulheres cantavam que ele matou 10 milhares. E Nabal negou carne, pão e água para quem lhe guardou durante um ano inteiro. Irmãos, a ingratidão é como um câncer na alma. Nunca sejam ingratas. Assim como a gratidão chama a atenção de Cristo, a ingratidão abre as portas para que o diabo trabalhe na nossa vida. Seja uma mulher grata, grata a quem ora por você, a quem te aconselha, a quem te ajuda a carregar os teus fardos. Não esqueça do favor que você recebeu lá atrás. Seja uma mulher grata. Nabal era um homem ingrato e a ingratidão vai destruir a sua vida. Ele foi ingrato, ele foi um homem que tratou com desprezo o bem que ele recebeu e ele foi um homem avarento. Interessante que Nabal era da casa de Caleb. Caleb era um homem de bem, era um homem de testemunho, foi um herói retratado pelas Escrituras. Mas ser da casa de alguém não significa que tem o mesmo amor, o mesmo respeito, a mesma honra. Irmãos, sobrenome não significa nada.
Ministério não é uma dinastia, embora alguns estejam pensando assim. Nabal era da casa de Caleb, Caleb era um homem de Deus e Nabal era um filho de Belial, e eram da mesma casa. Sobrenome não é certeza de que a bênção que estava sobre o pai estará sobre o filho ou sobre a filha. Quem cuida dos interesses de Deus é quem Deus escolhe, é quem Deus separa, para que as coisas continuem andando da maneira que Deus quer que se desenvolva. Veja bem, aí esses 10 rapazes voltaram para dizer para Davi: o homem não vai dar nada para vocês, para nós. Ele perguntou quem você era. Ele nos destratou, ele nos humilhou. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. A graça de ontem não serve mais para hoje. Eu jejuei semana passada, eu fiz uma campanha em janeiro. Nós somos bolsas furadas. A graça de hoje nos alcança hoje. É por isso que nós temos que orar sem cessar. É por isso que nós temos que nos manter em vigilância. É por isso que nós temos que cuidar da nossa salvação hoje. A situação chegou para Davi. E Davi, que era um poeta, Davi, que era um homem escolhido por Deus, Davi, que era alguém de quem Deus havia dito: é um homem segundo o meu coração. Davi, que era um pastor, Davi, que cuidava de 600 homens, Davi teve uma explosão de ira desmedida. Não pense assim: não aconteceria comigo. Eu sou uma mulher equilibrada. Não vigie não para você ver. Não tenha cuidado com suas palavras não para você ver. Olha quem era Davi, irmãos. Nós não nos assemelhamos a ele. E mesmo assim, com toda a sua experiência com Deus, Davi teve uma explosão de ira. Davi, que tinha deixado há poucos dias, tinha tido uma oportunidade de matar Saul, não matou. Senhor, está nas tuas mãos. Mas nesse momento, ele se aborreceu. Ele não ignorou o insulto pessoal. Ele quis uma vingança imediata, descabida e exagerada. Davi disse: vai morrer todo mundo que está lá. Até o menino de colo morreria. Eu fui estudar essa passagem no original. Morreria todo o menino que já urinasse em pé, ou seja, a partir aí, não sei, de 1 ano e meio, 2 anos, morreria todo mundo. Davi não pouparia ninguém. Davi levou para o lado pessoal. Desceu, irmãos, desceu com 400 homens armados para dizimar a casa de Nabal. Com 400 homens para atacar uma casa. Ele desceu com um exército que ele atacaria uma cidade para destruir uma casa. Davi vinha descendo com ódio. Davi vinha descendo com sede de vingança. Davi vinha descendo com um sentimento exagerado e descabido. Aí volto a dizer: a graça de ontem não nos sustenta hoje. Por isso que temos que nos manter no caminho diariamente, realinhar a rota todo dia. Por isso que nós temos vida devocional. Como é que a gente pode querer vencer as nossas batalhas sem começar o nosso dia na presença de Deus? Mas eu fiz devocional ontem. Hoje já é outro dia. Precisa de graça hoje. Aí, muito bem. Então nós temos aí o exército descendo com Davi. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos agora para dentro da casa de Nabal. Nós temos essa mulher, cujo nome significa fonte de alegria. Ou então, meu pai é a minha alegria. É o nome dela.
A alegria casada com a loucura. Olha que cenário triste. Mas ela continuou alegre. É isso que nos impressiona. Porque às vezes, irmãs, a gente vê uma irmã num casamento difícil, a irmã se apaga. Não quer mais cuidar do cabelo, não sorri mais, não levanta mais a cabeça. O homem conseguiu minar as suas emoções de tal maneira que a irmã que era uma bênção, a irmã que era útil, a irmã que fazia a obra de Deus, hoje transformou-se na sombra de quem foi um dia. Porque perdeu a sua alegria por estar em um relacionamento difícil. Agora, Abigail permaneceu alegre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que ser triste é pecado? Porque a alegria é um mandamento. Está escrito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos ordeno, alegrai-vos. Nós somos o povo que ri, irmãs. Não é pecado rir. Não é pecado você se dedicar a uma atividade que lhe traga satisfação, que lhe traga alegria. A alegria é um mandamento. É pecado você andar por aí cabisbaixa, como se teu nome não estivesse escrito no livro da vida e você não tivesse na tua vida, na tua história, esse Deus que ocupa o trono e domina sobre tudo. Ela se mantinha alegre. Olha só, ela estava lá. A luta dela não deixou ela amarga. E para quem estava se amargando hoje de manhã, hoje você vai receber de volta no seu coração a doçura do céu. E você não vai se tornar uma mulher amarga, independente da situação que você está vivendo. Aí, não era a primeira vez que ela montava as peças quebradas do marido. Olha só, foram dizer para ela, tem uma morte vindo em direção à nossa casa. Olha, ela não foi se preparar, ela já estava preparada. Ela não foi mandar fazer nada, ela tinha experiência nas pequenas guerras que ela já tinha enfrentado ao longo da vida. Quando chegou uma guerra grande, ela sabia como fazer. Porque ela já sabia resolver as pequenas. Nabal brigava com o funcionário, Nabal brigava com o vizinho, Nabal brigava com o fornecedor, Nabal brigava com o pessoal que tomava conta. Ela ia lá, não fique assim, vamos resolver, qual é a situação? Não, vamos fazer assim. Ela era acostumada a resolver os pequenos problemas. Aprenda a resolver os pequenos problemas que aparecem na sua vida. Se você não resolve os pequenos, quando o grande chegar, ele te mata. Resolva os pequenos. Aprenda a resolver as crises do dia a dia. Agora, como é que nós fazemos isso de maneira sábia? Irmãs, tem uma coisa que eu aprendi com a minha psicóloga. Ela me disse o seguinte: escolha as suas batalhas. Nem toda peleja que bate na tua porta, você é obrigada a pelejar. Às vezes vale mais a pena emocionalmente nós simplesmente perdoarmos, nós simplesmente não levarmos a questão adiante, nós simplesmente economizarmos a nossa emoção. Amadas, olhe para mim. Tem gente aqui gastando R$50 com um problema de 2 centavos. Emocionalmente falando. Então, domine as suas emoções quando você se deparar com um problema pequeno. Aprenda a abrir mão de um direito, a abrir mão de um ganho para ganhar a sua paz. Você não precisa ter razão. A paz é mais importante do que a razão. Quando nós entendermos isso, olha, menos ruga, menos estresse, menos cabelo branco, ganhamos um sono reparador, porque nós aprendemos a escolher as nossas batalhas de maneira sábia. O que vale mais a pena? Vamos colocar um exemplo. O marido veio, deixou a toalha molhada em cima da cama, molhou a coxa.
Diante de uma situação, pense, o que vai custar menos para mim? Não é porque você é muito boa. É o que vai custar menos para mim. Pegar essa toalha e estender. Ligar o ventilador para secar a coxa molhada. Eu vou gastar aí para estender a toalha 10 segundos, para ligar o ventilador e colocar nessa direção, vamos supor, mais 10 segundos. Resolvi o problema. Olha o que custa mais. Vem cá, marido. Tu acha que tu tem uma empregada dentro dessa casa? Quantas vezes eu já te falei que eu não quero toalha molhada em cima da cama? Daqui a pouco, ele está falando da tua mãe. Tu está falando da mãe dele. Daqui a pouco, os dois estão gritando. Daqui a pouco, o diabo entrou dentro da tua casa e se sentou na sala de estar. Porque houve uma divisão causada por alguém que luta qualquer batalha. Então pare para pensar nisso todas as vezes que você for afrontada diante de uma situação do dia a dia. O que custa menos para mim? Pegar o copo, lavar e colocar na pia. Recolher o prato e levar. Amadas, se economizem. Se economizem. Então aqui a Abigail é uma mulher acostumada a resolver os problemas pequenos. Ela não precisou de tempo para ir reunir força e coragem. Ela já tinha. Ela não precisou de tempo para procurar reservas espirituais. Ela já tinha reserva espiritual. O que é isso? Você conhece alguém que quando o bicho pega, vai fazer campanha, vai fazer jejum, vai fazer oração, vai reunir as irmãs, mas não tem vida devocional no dia a dia? Ou seja, quando o problema chega, ela vai querer ter reserva espiritual. Abigail, ela nos deixa esse exemplo. Ela tinha reserva. Ela não foi orar agora. Ela era alguém de oração. Ela não foi agora tentar conseguir alguma coisa para resolver um problema grande, sem saber como se resolve o problema pequeno. Ela já sabia como fazer. E ela enfrentou essa situação grave como quem enfrenta as situações menos graves do dia a dia. E as suas reações imediatas, irmãs, mostram quem você é de verdade. Suas reações imediatas mostram quem você é de verdade. É muito fácil fingirmos ser alguém diferente. Mas a reação imediata, chegou, pô! Como você reage é como quem você realmente é. Nós podemos estar aqui com uma aparência de muita piedade e santidade, mas nossas reações imediatas mostram que nós estamos muito longe de Cristo. Olha, irmãos, uma coisa é estar na igreja, outra coisa muito diferente é estar em Cristo. Você pode ter nascido na igreja, ter sido apresentado na igreja, ter casado na igreja, morrer e ter seu corpo velado na igreja, sem ter conhecido Cristo, nem um único dia de sua vida. E como nós sabemos isso? Através das nossas reações imediatas. Essas reações é que mostram em quem nós cremos, quem nós somos e para onde nós vamos. Ela era uma mulher doce. Doce porque o seu coração não foi guardando a mágoa ano após ano. Eu ouvi o pastor Silas Malafaia dizendo que uma mulher procurou ele para dizer assim: pastor, me ajude. Eu odeio o meu marido, eu preciso perdoar o meu marido, pastor, me ajude. Eu tenho muito ódio dentro do meu coração, eu tenho muita raiva dentro de mim. O pastor Silas disse assim: minha irmã, chame seu marido, converse com ele sobre isso, exponha o seu sentimento. Ela disse: pastor, meu marido morreu tem 10 anos. Meu marido morreu tem 10 anos, pastor. Mas o coração dela estava cheio, porque todos os dias ela revisitava esses altares dentro de seu coração.
Foi o que eu falei ontem para vocês. Quebre os altares. Quebre os altares de sofrimento. De dentro da sua casa e de dentro do seu coração também. Não tenha nenhum lugar onde Cristo não possa entrar. Não tenha nenhum lugar aonde você vá para sofrer. Eu comecei a dizer ontem, só que na hora eu me empolguei, eu não sei se eu terminei. Eu disse o seguinte, que o céu não te procure uma sexta à tarde ou uma quarta-feira às 16 horas e te encontre prostrada diante de um altar de dor dentro da tua casa ou dentro do teu coração. Abigail não tinha esses altares, por isso ela se mantinha doce, mesmo em meio a toda essa situação. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês que é muito emocionante, prestem bem atenção. Uma jovem casou-se com um seminarista recém-formado e eles foram para o seu primeiro campo. Ela era bem novinha, tinha aí talvez 18, 19 anos, ele era jovem também, 22, 23, e foram para lá. Quando chegaram nesse campo, o rapaz viu que não era fácil como ele imaginava no seminário. O lugar era difícil, era distante, os crentes eram complicados. E esse homem não sabia administrar as suas emoções. Mas ela era praticamente uma adolescente. Ela era alguém cheia de vida, de alegria, muito sorridente. E um dia ele estava lá preocupadíssimo com a igreja, com a canoa, com os departamentos, com as necessidades. E ela chegou para ele e disse assim: meu amor, final do mês vai começar a primavera. Dia 20 é o primeiro dia da primavera. Aí eu estava pensando, ele aqui, fazendo conta, escrevendo, estava pensando, eu quero um vestido cheio de flores para eu usar no primeiro dia da primavera. Eu quero louvar ao Senhor no jardinzinho que eu estou plantando, vestindo meu vestido de flores no primeiro dia da primavera. Ele fecha a agenda, o livro, olha para ela e diz assim: como você pode pensar em vestido de flores em primavera, diante de tantas situações que nós temos para enfrentar nesse campo? Esqueça isso. Não é prioridade. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Aí ela, tá bom. Ela prestou alguns serviços para os vizinhos, conseguiu mandar comprar 2 metros de chita, o tecido mais barato que tinha no mercado. Ela desfez um dos vestidos dela, tirou a renda, tirou o botão e ela mesma costurou. Chegou o dia da primavera, ela vestiu o vestido que ela havia feito. Aí ela estava com o jardinzinho florescido, as plantas que ela tanto amava, já com suas flores preparadas para esse momento. Aí ela começou a cantar, louvar ao Senhor e a dançar com aquele vestido, ali pelo meio de suas flores, e louvava e dançava e se emocionava. De repente o marido chegou, aborrecido, e ele foi até ela, e com o coração cheio de ira, ele disse: como eu pude ter me casado com uma mulher tão fútil como você? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria casado contigo. Como você pode ser assim? Parece uma ímpia, não parece a mulher de um pastor. E ele foi até ela e rasgou o vestido. Era chita, ela mesma tinha costurado. Foi muito fácil para ele rasgar. Ela pegou esse vestido, dobrou, subiu uma escadinha para o sótão, colocou esse vestidinho dentro de um baú. Todos os dias ela subia lá e chorava. Ela lembrava daquela tarde e chorava. Todos os dias, durante 1 ano,
ela fazia isso. Ele não percebeu que ela parou de sorrir. Ele não percebeu que ela não deixou mais os cabelos soltos. Ele não percebeu que ela não cantava mais. Ele não percebeu que ela se calou. Ele não percebeu que ela estava amargurada. Ele não percebeu. Mas 1 ano depois, eles receberam a visita do presidente da convenção. Ela disse: quando eu estiver sozinha com ele, eu vou dizer para ele: me leve no mesmo barco que o senhor veio. Eu não fico mais aqui. Minha vida aqui acabou. No momento que ela ficou sozinha com o presidente, ela queria entrar com o assunto, mas não sabia como. Ela disse: já sei, eu vou perguntar sobre o que ele vai pregar hoje. Sobre o que o senhor vai pregar hoje? Ele olhou para ela e disse: eu vou pregar sobre o perdão que apaga a evidência. Eu vou ensinar a igreja que nós não perdoamos o outro porque o outro merece. Eu vou ensiná-los que o nosso perdão é uma oferta a Deus. E eu vou dizer à igreja que toda evidência da dor sofrida deve ser destruída. Ela entendeu a mensagem de Deus, ela foi lá, abriu o baú, ela pegou esse vestido, ela fez o fogo lá no seu fogão a lenha, e ela começou a queimar o vestido, e ela queimava e dizia: Senhor, essa é uma oferta que eu estou dando a Ti, Senhor. Eu estou perdoando porque eu Te amo, Senhor. Eu estou perdoando porque o Senhor me perdoou primeiro. Eu estou perdoando porque eu preciso ter o meu coração livre para me encontrar contigo. E ela, quando eu estava terminando de queimar, o marido chegou: o que você está fazendo? Ela disse: destruindo a evidência e lhe perdoando. Nesse momento ele a abraçou, ele pediu perdão pelo que ele tinha feito, e juntos terminaram de queimar aquele vestido. Irmãos, colocamos aí 60 anos em cima dessa história. Ela já estava viúva, morando com uma filha, e uma manhã a filha acordou, foi chamá-la no quarto. A mãe já havia partido com o Senhor e tinha uma carta ao lado da cama. Essa história, mas é uma história real. Nessa carta, ela dizia: minha filha, acordei na madrugada e me deparei com um varão de Deus dentro do quarto. Um anjo do Senhor estava de pé aqui, bem aqui. E ele segurava em suas mãos um vestido lindíssimo, todo bordado, com as flores mais lindas que existem. E quando eu vi ele com aquele vestido, ele me disse: vim lhe buscar. Hoje é o primeiro dia de primavera no céu. E o Senhor lhe chamou para que você dançasse diante dele, usando este vestido que estava pronto para você desde aquela tarde há 60 anos. Naquele dia o vestido foi bordado. E hoje o Senhor te chama para a tua apresentação. O primeiro dia de primavera no céu. E o Senhor quer a tua dança. Então, minha filha, eu estou indo com ele. Eu só perguntei para ele se ele podia esperar eu escrever esta carta. E enquanto eu escrevo, ele segura o vestido e olha para mim sorrindo e esperando para que eu vá com ele. Estou indo dançar. Pela manhã, ela já não estava. Queridas, que nós possamos entender essa lição nessa manhã. Perdoe. Uma mulher renovada é uma mulher que perdoa. Uma mulher que vai se encontrar com Cristo é uma mulher que perdoa. Não é apta para o encontro a noiva com o coração cheio de mágoa. Perdoe seu marido, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe sua irmã. Perdoe. O perdão não é opcional. Perdoar não é esquecer. É entregar a dor para o Senhor. E não ficar revisitando
essa situação. Bem, nós temos nessa mulher uma mulher com muitas vitórias. A primeira vitória dela é a vitória sobre o sentimento de superioridade. Ela estava lá, está tendo uma festa em sua casa, tem muitos convidados, muitos funcionários, e de repente um servo chega e diz: eu preciso falar com a senhora. E nós temos alguém aqui muito importante, porque ela era a senhora da casa. Ela para o que ela está fazendo para ouvir o que o servo tem a dizer. Ela era uma boa ouvinte. Sabia que tem mulheres no nosso meio que só ouve a pastora? Que só ouve quem é rica? Que só ouve quem é mais influente? Sabia que tem mulheres no nosso meio que despreza alguém porque não tem dinheiro, porque não tem influência, porque não tem poder? Essa mulher não morreu porque ouviu um servo. Amados, Deus usa quem Ele quer. Não sejamos arrogantes. Tem gente que quando se forma, aí não ouve mais o analfabeto. Cuidado, essa arrogância pode te matar. Tem gente que alcança um cargo alto na prefeitura, não dá mais bom dia para o porteiro. Tem gente que agora tem um carro, não cumprimenta mais o irmão que vem de bicicleta. Não sejamos arrogantes. A noiva arrogante não vai se encontrar com o noivo. Sejamos humildes. Ela parou o que ela estava fazendo e foi ouvir. Ela era uma boa ouvinte. O servo falou para ela: olha, Davi e seu exército foram bons conosco, nos guardaram durante o ano, ele mandou os rapazes pedirem comida, nosso Senhor os maltratou e os expulsou. Pelo que conheço de Davi, das histórias que ouço, nesse momento ele está descendo até o nosso encontro. Nós morreremos. A situação é essa. Aí vem a vitória sobre a superioridade e agora a vitória sobre o desespero. Salmo 112, 7 diz: o justo não teme mais notícias. O desespero não nos ajuda em nada. Ela foi pensar na solução. Ela não foi procurar um culpado. Ela não foi lá na festa. Nabal, como é que você... Ela sabia o marido que tinha. O que é que nós temos que fazer quando o dia mau chega? Parar e vamos pensar racionalmente naquilo que nós precisamos fazer. Nós não vamos nos desesperar. Nós não podemos dar lugar ao desespero, como se nós não tivéssemos um dono, como se nós não tivéssemos um Deus, como se nós não tivéssemos um pastor. Ela não colocou as mãos na cabeça e saiu correndo na casa. Quem aqui não conhece uma mulher assim? Desesperada. Uma mulher que grita, que chora, que faz escândalo, que os vizinhos já sabem todos quando alguma coisa não vai bem na sua vida, porque ela não tem equilíbrio para lidar com as situações do dia a dia. Mas nós temos aqui uma mulher que venceu o desespero. Bem, ela avaliou a situação. Bem, ele veio pedir comida. A necessidade dele é de alimento. Ele está vindo até a minha casa. Eu não vou deixar que ele chegue até aqui. Eu vou ao encontro dele levando o que eu tenho de melhor. Olha que mulher extraordinária. Há um problema? Eu vou usar o que eu tenho, as minhas armas, para resolver o problema. É uma mulher inteligentíssima, realmente. Ela venceu a indiferença. Irmãos, esse texto diz que ela usa a expressão se apressou 4 vezes. Ela se apressou para defender os homens de sua casa, os filhos deles. E ela se apressou para defender o seu marido e os seus convidados. Pressa sem sabedoria não serve para nada. Pressa sem sabedoria só nos prejudica. Por isso, um conselho prático agora. Quando alguém lhe mandar uma mensagem ofensiva no WhatsApp, não responda na mesma hora. Vá tomar um banho. Vá
ler um salmo, vá orar ao Senhor, vá conversar com alguém cuja presença lhe traga paz e alegria. Não tenha pressa para responder. Tem muitos relacionamentos se quebrando no nosso meio por causa disso. O WhatsApp é um meio de comunicação preocupante, porque quando você escreve, a pessoa lê com o tom que ela quiser. Então, por isso que nós temos tantos problemas com essa rede social. A pessoa pode ter falado com um tom tranquilo e nós lemos com um tom agressivo. Aí nós respondemos de acordo com a maneira com que nós lemos. Isso nos causa muitos problemas. Ela se apressou, mas ela se apressou com sabedoria, porque a pressa sem sabedoria não serve para nada. E uma coisa que eu acho extraordinário aqui, é que sabe o que ela poderia fazer? Bem, não fui eu que criei esse problema. Meninas, venham, vamos lá para a casa da mamãe. Amanhã está todo mundo morto aqui. Eu vou herdar a casa, o rebanho, a fazenda, vai ser tudo meu. Então, a partir de amanhã, vida nova. Deixe Davi matar quem ele quiser. Olha aí, olha, irmãos, soluções que não vêm de Deus podem se apresentar para resolver um problema que corrói a tua alma. Mas antes de aceitar essa solução, pense: posso dar esse testemunho no culto de amanhã? Não. Então não veio de Deus. Vou colocar um exemplo para você. Você é secretária de uma empresa. O teu chefe te oferece uma cadeira no conselho para você ganhar 3 vezes mais. Mas para isso você precisa falsificar um relatório. Sentar-se no conselho, pertencer à diretoria é uma bênção. Ganhar 3 vezes mais é uma bênção. Agora, o caminho até lá é uma cilada do diabo. Não aceite nenhuma bênção que você não possa testemunhar publicamente. Ela poderia ter feito isso. Ele provocou, ele que morra. Eu vou para a casa da mamãe e amanhã eu chego, mando recolher os corpos e vou viver tranquila nessa casa. Mas não. Ela se apressou para defender um homem que lhe maltratava, que maltratava seus empregados, que lhe causava muito sofrimento. Mas ela foi defendê-lo. Olha que coisa incrível, não é? Nós precisamos nos manter, amadas. Mesmo que estejamos em um casamento difícil, faça o que o céu espera que você faça. Faça para esse marido o que você faria para Cristo. Vai chegar um dia que você nem vai estar esperando e o extraordinário de Deus vai acontecer. Vai chegar um dia que você vai estar ocupada no cotidiano e esse dia que já está escrito na agenda de Deus será marcado como o dia do teu milagre. Até lá, ame, sirva, até lá não grite, não rebata, até lá não jogue de volta. A não ser, é claro, que você esteja numa situação em que você esteja correndo risco. Então, é totalmente diferente a maneira como você vai agir. Mas nessa situação aqui, nós vamos optar pela paz. Abigail optou pela paz. Então, ela vence a indiferença contra o marido. Aí nós temos mais uma vitória contra a avareza. Ela foi generosa. Ela mandou fazer 200 pães. Ela mandou pão, no nosso contexto aqui, a palavra de Deus. Nós só vencemos lendo a palavra. Leia a palavra, ouça a palavra, memorize a palavra, estude a palavra. Ela mandou preparar 2 odres de vinho para ela levar.
Vinho na Bíblia simboliza alegria. Nós precisamos ter palavra e ter alegria. Não podemos ser mulheres tristes. Ela mandou preparar 5 ovelhas. A ovelha é um animal sem defesa. É um animal que não ataca. Ela foi ao encontro de Davi sem estar atacada, sem levar com ela uma série de argumentos para fazer com que Davi fosse envergonhado ou se sentisse humilhado. Ela foi humildemente ao seu encontro. Eu nunca vi um comportamento humilde terminar em derrota. Eu nunca vi um comportamento humilde terminar em fracasso, mas já vi a arrogância preceder muita queda. Vocês se lembram de Ana? Ana está lá chorando, baixinho, porque queria um filho. O sacerdote vem, sacerdotes também erram, irmão. Sacerdotes também erram em seu juízo, também se atrapalham com o uso da palavra, também têm dias ruins. O sacerdote chega com ela e diz assim: tu estás bêbada, mulher, a essa hora? Olha, Ana poderia ter dito: bêbada, quem o senhor pensa que é para falar comigo desse jeito? O senhor sabe quem é o meu marido? Eu sou mulher de Eucana, um dos maiores dizimistas dessa casa. Ela poderia dizer: o senhor está me chamando de bêbada? E os seus filhos? Prostitutos, safados. Quem o senhor pensa que é? Mas sabe qual foi a resposta de Ana? Uma mulher que vai com ovelha preparada. Ela diz assim: não, meu senhor, tua serva não está bêbada, tua serva está orando. Amados, a reação de Ana, naquele momento, selou o seu destino. Deus deu a ela Samuel e mais 5 filhos, porque ela foi humilde. A humildade precede a honra. É uma lei espiritual. Ela levou 5 cestos de grãos tostados, que é o sustento para o deserto, em muita abundância. Ela levou 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo. Ela levou mais do que o esperado. Surpreenda. Faça além do que é esperado. Faça algo gentil, generoso, principalmente em direção a alguém que te ofendeu e te humilhou. Isso gera uma potência no mundo espiritual. Chama a atenção de Deus. Veja bem, nós precisamos ser pessoas que desejamos a paz e que promovemos a paz. Nós devemos ser pacíficas e pacificadoras. Aí ela vai, prepara um jumentinho. O jumento é símbolo de paz. Ela tinha cavalos, ela era a senhora daquela fazenda. Mas ela prepara um jumento, porque o jumento é símbolo de paz. Foi por isso que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento e não em um cavalo. Porque cavalo simboliza guerra. Jumento é um símbolo da paz. Ela montou nesse jumento, mandou os presentes na frente. Olha como ela era inteligente. Ela confrontou a fúria com humildade. Ela confrontou o ódio com o amor. Vem um grande guerreiro descendo com 400 homens armados, com o coração cheio de ódio. Vai subindo uma mulher com comida, montada em um jumentinho. Olha esse paradoxo. É o encontro do ódio com o amor, da arrogância com a humildade, da necessidade com a provisão. É um encontro lindo que aconteceu no meio daquela montanha. Ela mandou os presentes na frente e o grande guerreiro, que ninguém podia resistir, agora vai se submeter a uma mulher de joelhos. Porque sabe o que ela fez? Ela desceu do jumento, ela se ajoelhou, olha, desceu a primeira vez, aí se ajoelhou, desceu a segunda vez, colocou o rosto no chão, desceu pela terceira vez.
E ela disse: meu Senhor, recebe o que eu trouxe para ti. Me perdoe não ter visto os teus moços. A falha foi minha. Meu marido é doente. Meu marido tem uma doença mental. Eu não vi os moços. Me perdoe, aceite os presentes. Um dia meu Senhor será rei de toda a nossa nação. Que não seja para o Senhor como um arrependimento. Quando o Senhor estiver sentado no trono, o que o Senhor fez nos dias de hoje. O meu Senhor foi chamado para guerrear as guerras do Senhor. Ou seja, essa é uma guerra muito pequena para o Senhor. Ela estava dizendo: escolha as batalhas que valem a pena. Não vale a pena essa batalha contra a minha casa, contra a casa do meu marido. Receba os presentes e nos perdoe. Olha, irmãos, Davi foi apaziguado, Davi resolveu receber os presentes. Davi ficou impressionado com a sabedoria dela. Ela interrompeu esse ataque de fúria. Davi, então, voltou. Quando eu estava meditando nessa história, me chamou a atenção uma coisa nesse ponto. Ela voltou para Nabal. Ela estava diante de um homem que tinha uma fraqueza. Todos nós sabemos disso. Ele tinha problema para resistir a uma mulher bonita. Aí ele está diante de uma mulher bonita que está dentro de um casamento difícil. Uma mulher que precisa de proteção. Uma mulher assim é quase irresistível. Bela e desamparada. Bela e desprotegida. Um homem que tem testosterona, ele quer pegar essa mulher para ele e resolver o problema dela, protegê-la. Ela poderia dizer assim: Senhor, já que nós estamos aqui, olha, essa maldade que ele fez com os teus servos, ele faz comigo todos os dias. Será que não tem como eu passar do meu jumentinho, né, para sentar com o senhor aí no seu cavalo, o senhor me leva? Eu posso ser uma das suas concubinas. Eu posso estar lá com o senhor. Será que não? As meninas voltam, né? O pessoal volta e eu sigo. Ela não fez isso. Porque quem nasceu para ser rainha não se conforma sendo concubina. Porque quem nasceu para ser rainha não pode estar dentro de um relacionamento em que ela é amante de um homem casado. Quem nasceu para ser rainha não se relaciona com homens fracos que não a assumem publicamente. Quem nasceu para ser rainha não vive da migalha que alguém está oferecendo. Sabe o seu valor. Então entregou os presentes, agradeceu e ela voltou para o marido bêbado, voltou para a luta diária. Ela chegou em casa e sabe o que ela fez? Nada. Ela não foi lá, olha, se não fosse eu hoje, uma hora dessa, tu estava morto. Não, irmão. Ela chegou e ela foi lá para o quarto dela, foi terminar de organizar as coisas lá da festa. Ela chegou e não houve confronto. A Bíblia diz que ela não lhe falou palavra alguma. Aí nós pensamos, pronto, a história acaba aí, né? Que triste. Tem um hino que, até se alguém conhece, eu gostaria muito que a gente cantasse daqui a pouco. É o Deus do oculto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Quantas vezes Abigail se encostou naquela janela de pedra da sua casa, olhou para o céu estrelado, e chorando as lutas daquele dia, ela pensou, será que existe um Deus que está me vendo? Será que a minha luta importa para Ele? Será que Ele se interessa pelas minhas lágrimas? Será que Ele ouve os gritos que eu ouço todos os dias? Será que a minha dor
interessa ao coração de um Deus tão grandioso, tão extraordinário. Eu imagino Nabal dormindo bêbado, porque era um homem que gostava de beber. E eu imagino ela ali, naquela janela, olhando para cima. Há um Deus que se importa com o que eu estou sentindo. Há um Deus que se preocupa. Há um Deus que conhece. Há um Deus. E agora nós vamos ver que Asen, ele viu cada lágrima, ele viu cada suspiro, ele interpretou todas as expressões, ele estava com ela em todos esses momentos. Nabal morreu 10 dias depois. E quando Davi soube que ela estava viúva, ele mandou tomá-la por esposa. E ela foi ao encontro de Davi. Agora em um cavalo, não, irmãos, ela foi em um jumentinho. Ela subiu a montanha num jumento para ir ao encontro dessa vida nova que o céu estava lhe presenteando. Deus lhe deu um filho chamado Quileabe. Significa Deus é o meu juiz. Eu não sei que situação você está enfrentando, mas eu preciso te dizer nessa manhã, Ele é o teu juiz. Há um Quileabe na tua vida, há uma sentença. Ele é o Jeová Tsidkenu, Ele é a tua justiça. Não se embruteça, o extraordinário de Deus vai chegar na tua vida. Deus é recompensador. Haja com sabedoria, escolha as suas batalhas, seja renovada para ser aprovada. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tem alguém que possa cantar essa canção agora para nós orarmos? Eu posso cantar, o problema é que eu sou desafinada, desentoada. Mas essa canção, irmãs, temos alguém? Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Amada, tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Aleluia. Enquanto estivermos cantando esse hino, eu quero que você entregue as tuas guerras. Eu quero que você entregue a tua luta. Eu quero que você entregue para Ele a causa da sua aflição nessa manhã. Ele vai até a tua casa. Ele vai até o teu filho. Ele vai até a tua filha. Ele vai até o teu marido. Mas principalmente Ele vai até o teu coração. Para tirar do teu coração a aflição. Para tirar a ansiedade. Para tirar a preocupação. Eu quero que você saia daqui sabendo que Ele te vê. Minha trajetória Ele sabe. é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Feche os teus olhos, amor. Vamos entrar na presença do Minha Senhor. esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Quantas sem chão nessa Olha manhã. como chora o meu coração. Mas Ele está vendo. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto.
Ele está vendo. Deus que me vê. Ele está vendo. Quando o homem não Ele está me ciente. vê, Ele eu está não sabendo. estou Ele está só. trabalhando nesse momento. Ele é o dono da tua vida. Ele é quem tem te sustentado. Ele é aquele que te Mas escolheu. parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Agora todas. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Glória a Deus. Você vai sair hoje, dessa manhã, daqui desse lugar, sabendo que o carpinteiro da Galileia vai contigo para esse campo de batalha. Tu não estás sozinha, mulher. Hoje você aprendeu algumas das armas que vão te preparar para que você seja renovada para o encontro com o noivo. O Senhor te dá ferramentas através do seu Espírito Santo nessa manhã. Nós, a partir de agora, viveremos uma vida diferente da vida que estávamos vivendo, sabendo que a nossa causa, ela tem importância para o céu. O céu se interessa, o céu conhece, o céu sabe. Mas aí ninguém sai do deserto reprovado. Ou nós somos aprovados ou não saímos. O céu quer te aprovar desse deserto que você está vivendo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos. Nós entregamos a Ti nesse instante toda a nossa ansiedade. Nós entregamos toda a nossa preocupação. Nós entregamos todas as nossas dores, nós entregamos todas as nossas guerras. O Senhor conhece o nosso limite, o Senhor sabe, Senhor, aonde está a nossa dor. Quantas vezes temos chorado no banho para que ninguém perceba as nossas lágrimas. Quantas vezes choramos no travesseiro à noite baixinho, até dormir, para que ninguém nos ouça. E em muitas vezes parece até que estamos sozinhas, mas nesta manhã o Senhor vem até nós e diz: eu sou Deus que te vê no oculto, eu sou Deus que te vê no secreto, eu sou Deus que te vê quando o marido não vê, quando o filho não vê, quando o pastor não vê, quando o patrão não vê, quando a mãe não vê, quando o pai não vê. Eu sou Deus que vejo, eu sou Deus que sei, eu conheço tudo. Ele diz nessa manhã para nós que nós estamos de pé porque Ele tem nos sustentado. O céu tem interesse em nossa vida, o céu tem interesse em nosso serviço. O nosso nome está escrito lá porque Ele nos escolheu. Então nós repreendemos agora todo sentimento de rejeição. Nós repreendemos agora de nossa mente toda ansiedade, toda preocupação antecipada. Nós tiramos agora do nosso coração todas as amarras que nos prendiam ao passado. Nós escolhemos perdoar, nós escolhemos a paz, nós escolhemos a graça, nós escolhemos florescer, nós escolhemos esperar, nós escolhemos depender de um Deus que está vivo, 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 vivo. Ele está vivo. Então, se Ele está vivo, eu posso viver com esperança.
resposta de Deus está vindo em tua direção, até a resposta chegar. Viva como se o Cordeiro tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e já fosse voltar amanhã. Que o céu te encontre, te console, te conforte e seja contigo até o encontro com o noivo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia.